Olá pessoal, boa noite. Estamos realizando mais uma videoaula, desta vez para a gente falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembramos que deixamos na plataforma uma lista de atividades, referente a movimento retilíneo uniforme, ok? Então, nós vamos começar a falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, obviamente por sua definição. Nós falamos a definição de movimento retilíneo uniforme e sabemos que a diferença entre um e o outro é que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante e a aceleração nula. No movimento uniformemente variado, a velocidade sofre variações em intervalos de tempos iguais. Então ela varia em intervalos de tempos iguais. Se a velocidade varia, então existe aceleração, tá certo? Um movimento de aceleração. Mas a velocidade é variável. Isso em intervalos de tempos iguais, tá certo? E a diferença é que no movimento variado eu tenho uma aceleração. A aceleração, que a gente está lá na apostila também, que a aceleração ela é vista como a variação da velocidade sobre a variação do tempo. ΔV sobre ΔT. Então, ΔV sobre ΔT, eu tenho minha aceleração média. Qual a unidade de aceleração, então? Ora, se a unidade de velocidade é metros sobre segundo, e se tempo é segundo, então, quando eu descer aqui a unidade de segundo e multiplicar por esse segundo aqui, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Então, a unidade de aceleração metro por segundo ao quadrado, no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, onde trabalha com distância em metro, T em segundos e massa em quilogramas. Tá certo? A diferença do movimento retilíneo uniforme. Aqui no movimento retilíneo uniforme eu tenho um movimento progressivo e um movimento retrógrado. O movimento é progressivo quando a velocidade é positiva, o movimento retrógrado a velocidade é negativa. Que favorece a trajetória e desfavorece a trajetória respectivamente. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho mais dois tipos de submovimentos, vamos dizer assim, O movimento acelerado e o movimento retardado. Então, o que é o movimento acelerado? Ele é acelerado quando os sinais da velocidade e aceleração são iguais. Ou seja, a velocidade positiva e a aceleração positiva são iguais, velocidade negativa e aceleração negativa são iguais. Então, sendo iguais em velocidade e aceleração, ou elas positivas ou elas negativas, então o movimento é acelerado. E retardado? O movimento é retardado quando? Quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Velocidade positiva, aceleração negativa, ou velocidade negativa e aceleração positiva. Então, é chamado de movimento retardado. Tá certo? Comparando com o movimento uniforme. O movimento uniforme a gente só tem uma equação, do primeiro grau, S igual a S0 mais VT. No movimento uniformemente variado temos três equações. Uma delas, aliás, duas delas são do segundo grau. Então, para o espaço, a equação horária do espaço, eu tenho S igual a S0 mais V0t, mais 1 meio de AT ao quadrado. Aquele t ao quadrado revela que essa função aqui é uma função do segundo grau. Tá certo? Isso para a equação horária do espaço. Para a equação horária da velocidade, eu tenho uma função do primeiro grau. Tá vendo aqui? V igual a V0 mais AT. É igual, parecida com S igual a S0 mais VT. Só que ali é para espaço, aqui é para velocidade. V igual a V0 mais AT. S, espaço final, espaço inicial, vocês sabem. V0, velocidade inicial. A de aceleração. Essa equação de Torricelli é a combinação das duas equações. Tá certo? Se vocês observarem, eu tenho V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Mas não aparece o tempo. Não aparece o tempo como essas duas primeiras aparecem. Então é uma equação importante que nós podemos resolver problemas com ela sem depender do tempo. Se um problema falar no tempo, eu não preciso dele para resolver um problema para calcular ambas as velocidades, inicial e final, a aceleração ou espaço percorrido. Tá certo? Então essas são, sinteticamente, são as diferenças do movimento retilíneo uniforme para o movimento retilíneo uniformemente variado. Na próxima aula a gente vai falar um estudo gráfico, tá? Os gráficos que compõem a equação horária do espaço, velocidade e aceleração para o movimento uniformemente variado. Ok? Então, eu tenho aqui agora, passei um problema
um problema da página 27 e o problema 34 da página 27. Então ele pergunta, ele dá uma equação no sistema internacional, né? Significa que metro para distância e segundo para tempo. Então eu tenho uma equação horária, V igual a menos 20 mais 4t. E ele quer saber aqui, nesse problema, 4 letras, tá? Letra A, ele quer saber a velocidade inicial e a aceleração escalar. Tá? Ele quer saber qual a velocidade inicial e a sua aceleração. Tá certo? E a sua aceleração. Essa é a primeira letra. Se você observar direitinho, não tem muita dificuldade, porque vamos comparar essa equação com essa segunda equação aqui da equação horária da velocidade. Então, V igual a menos 20 mais 4t, eu tenho aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Então, essa equação aqui é uma derivante dessa equação, né? Só substituir os valores numéricos. Então, ó, V igual a menos 20 mais 4t. Ora, se V igual a V0, então aqui o meu V0 está aqui, ó, menos 20, tá? Menos 20 metros por segundo, tá? Menos 20 metros por segundo. Ok? Menos 20 metros por segundo, tá? Não podemos esquecer o menos. Se não colocarmos o menos, vamos errar as letras subsequentes. Aceleração. A aceleração está aqui, ó. É a variável que acompanha o t. Nesse caso, 4. Então, 4 o quê? A sua unidade, que é metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Bom, o que a gente já pode antecipadamente dizer o tipo de movimento dessa função horária aí? A gente tem que observar o quê? O sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Previamente, né, eu posso dizer que para esse sentido aí, a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. Então a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento é retardado. Tá certo? Bom, para essa função inicialmente aqui, tá? Vamos lá. Na letra B, ele pede o quê? Ele pede sua velocidade no instante t igual a 4 segundos. Ou seja, quando t for igual a 4 segundos, a velocidade final será quanto? Então basta substituir aqui e vamos calcular. Então V igual a menos 20 mais 4 vezes 4. Ora, V igual a menos 20 mais 4 vezes 4, 16. Então, menos 20 mais 16 é menos 4 metros por segundo. Certo? Menos 4 metros por segundo. Letra C. Pergunta da letra C. O instante em que atingirá a velocidade de 20 metros por segundo. Qual é o instante em que essa velocidade, essa equação aqui, qual é o tempo em que essa equação atingirá 20 metros por segundo? Ou seja, quando V for 20, o tempo será quanto? É o inverso dessa pergunta, né? Quando T for 4, V será quanto? Aqui é, quando V for igual a 20 metros por segundo, T será quanto? Um instante, né? O instante é o tempo, será quanto? Então, substituir também nessa equação principal. Então, 20 é igual a menos 20 mais 4t. Ora, ajustando a equação aqui, menos 20 para o primeiro membro e somando com esse 20, 20 mais 20, 40, é igual a 4t, logo t é igual a 40 dividido por 4, 10 segundos, tá certo? Ou seja, quando o tempo for 10 segundos, minha velocidade será 20 metros por segundo, tá certo? Letra D. Letra D, ele quer saber o instante em que ocorrerá a inversão do sentido do movimento. O que é inversão do sentido do movimento? Inversão do sentido do movimento. Inverter o sentido do movimento, gente, é quando o móvel muda o sinal, tá certo? Na trajetória ele inverter o sentido em relação ao sinal, tá certo? Então, quando eu pego essa equação aqui, ó, qual é o instante? Pergunta aqui, ó. O instante, qual é o tempo em que ocorrerá a inversão do sentido do movimento? Isso só vai acontecer, inverter o sentido, quando essa velocidade for nula. Porque imagine, se eu estou numa reta, né? 10, tá? Mas para eu mudar de movimento eu tenho que diminuir 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
aí passa a ser negativo. Naquele ponto zero para trás, eu tenho mudança de sentido, mudança de sinal, tá? Então, ó, se eu pegar essa equação, certo? Vou apagar essa parte aqui. Vocês podem voltar o vídeo tranquilo, né? Então, ó, pegar aquela equação, V igual, letra D, V igual a menos 20 mais 4t, inverter o sentido é quando eu faço isso, ó. Inverter o sentido é V igual a zero. Isso aqui significa inversão de sentido. Inversão do sinal, tá certo? É quando o corpo passa de um sinal para o outro, do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. Então, quando eu faço isso na equação aqui, o que é que eu tenho? Ó? 0 é igual a menos 20 mais 4t. Passando esse menos 20 para o primeiro membro, eu tenho 20 positivo, igual a 4t. Logo, t vai ser igual a quanto? 20 dividido por 4, 5 segundos. Então, quando o tempo for 5 segundos, o corpo muda o sentido do movimento, você muda o seu sinal, tá? Quando t for 5, v é 0. Então, ele mudou. Só pode inverter, sem exceção, só pode haver inversão de movimento quando sua velocidade final for igual a 0. Tá certo? Então, esse exercício aí está respondido aí sem nenhuma dificuldade. Eu vou deixar como atividade 3 exercícios seguintes, tá certo? 3 exercícios seguintes sobre o movimento uniformemente variado, mas só vou dar uma dica aqui, é quando ele pede aqui, ó, vou dar um exemplo, e aí vocês vão fazer os exercícios seguintes sem dificuldade. Veja só, eu tenho um trato com essa questão aqui, seja uma questão, vou colocar uma questão aqui, que é exatamente a seguinte, vejam, seja a equação horária do espaço, certo? Seja a equação horária do espaço no SI, no Sistema Internacional de Unidades, né? Vou colocar aqui, qualquer, tá? S igual a menos 2 mais, tá aqui, menos 2 mais 3t menos t ao quadrado, por exemplo. Menos 2 mais 3t menos t ao quadrado, tá certo? Eu vou perguntar, quem é meu espaço inicial? Quem é S0? Quem é, letra B, o meu V0? Quem é o V0? E quem é V0 e quem é, na letra C, a aceleração. Tá certo? A, B e C. Aí na letra D, eu pergunto, o instante em que o móvel inverte o sentido, e o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá certo? Bom, vamos, calma, tá certo? Menos 2 mais 3t menos t ao quadrado. Então, quando eu comparo com essa equação aqui principal, ó, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, eu tenho uma equação horária, tá certo? Que eu mudei aqui, ó, S igual a S0 mais V0t menos t ao quadrado, tá? Igualzinho aqui, ó. Vou colocar aqui, aqui meu S0, ó, tá? Mais V0t, aí vou colocar aqui, né? Pode ser mais ou menos, né? Porque a aceleração pode ser positiva ou negativa. V0t mais, menos no caso aqui, V0t, vou colocar mais que a fórmula, né? AT 2 sobre 2, né? Ok? Bom, aí ó, quem é o meu S0? Ó, o meu S0 tá aqui, né? O meu S0 tá aqui, tá certo? Na função, ó, menos 2 metros, ok? Meu V0 tá aqui, ó, é a variável, é o número que acompanha o T, aqui, ó, 3 metros por segundo, tá certo? Ora, e quem é a aceleração? Tá certo? Aí você pode olhar aqui, ó, a aceleração é igual a menos 1, é o número que acompanha aqui, tá? Mas aí é que tem um problema, porque
na expressão eu tenho 1 meio de AT ao quadrado. Ou, isso aqui é 1 meio de AT ao quadrado, ou AT2 sobre 2, ou AT ao quadrado sobre 2, porque aqui é 1 sobre 2, né? Eu podia colocar assim também, ó. Mais sobre 2. Tá certo? Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, A sobre 2, que é a forma que tá ali, ó, A sobre 2, ó, aceleração, letra C. Muita gente erra isso, né? A sobre 2 é igual ao número que acompanha o menos t ao quadrado. Qual é o número que tem aqui? Ora, se não tem nada, tem 1, não é? Então, menos 1, né? Menos 1. Então, a aceleração, no caso, ó, quando eu multiplico A sobre 2 vezes menos 1, então a minha aceleração é menos 2 metros por segundo. Tá certo? Menos 2 metros por segundo. Ok? Tá certo? Por quê? Porque quando eu colocar aqui na expressão, ó, colocar menos 2 aqui, vai ficar A é menos 2. Quando eu coloco aqui, fica menos 2 dividido por 2, menos 1. É o que aparece na expressão, né? Na expressão do problema. Tá isso. Ok? Entenderam aí? Então, isso é uma maneira... A aceleração está embutida ali no problema. Quando ele não dá aqui o número, né? Ó, só é você fazer, ó. A sobre 2 igual ao número que acompanha o t ao quadrado. Se tiver 2 aqui, é igual a 2. Quando não tem nada, tem 1. Se for positivo, ele era positivo. Mas um problema é negativo. Então você bota menos 1. E multiplica o 2 por menos 1, menos 2. Ok? Então, espaço inicial menos 2, velocidade inicial 3, aceleração menos 2 metros por segundo. Tá certo? Beleza. Aí ele pergunta agora. Um instante em que o móvel inverte o sentido. O móvel só inverte o sentido quando a sua velocidade final for igual a zero. Quando a sua velocidade final for igual a zero. Mas eu não sei aqui minha velocidade final. Eu tenho que montar a minha equação, ó, minha equação horária. Qual é a equação horária da velocidade? Porque no problema ele deu, seja a equação horária do espaço. Para eu saber qual é a velocidade, o instante que o móvel inverte, a inversão do sentido, eu tenho que saber qual é a equação horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Não tenho aqui, mas posso montar. A equação horária vai ser V igual a V0 mais AT. Só é substituir. A velocidade inicial do problema foi quanto? Quem descobriu? 3. Então coloco aqui, 3. Aceleração, menos 2. Então, menos 2. Menos 2 o quê? T. Então, isso aqui é minha equação horária da velocidade. Mas é isso que o problema quer? Não. Ele quer saber qual é o instante em que a velocidade inverte o seu sentido. Só inverte o sentido quando a velocidade final for igual a zero. Então, quando eu substituo aqui no lugar de V 0, vai ficar o quê? 0 é igual a 3 menos 2t. Logo, quando eu passo menos 2t para o primeiro membro, vai ficar positivo. Então, 2t é igual a 3. T é igual a 3 meios. Ou seja, se quiser dividir, 1,5 segundos. Segundo e meio. Inverte o sentido quando ele atingir a marca de 1,5 segundos. Ok? Entenderam aí? Aí ele pede mais uma letra aqui. Isso aqui foi um parecido com o da lista, do exercício, tá? E aí ele diz aqui, o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços, né? Então, todo móvel passa pela origem, quando o quê? Quando o espaço final for igual a zero. Certo? Quando o seu espaço final for igual a zero. Espaço final nessa equação aqui. Aqui é a equação. S igual a menos 2 mais 3t menos t ao quadrado. Origem dos espaços. Origem dos espaços. Certo? S, o espaço final é igual a zero. Inversão do sentido é quando V é igual a zero. Origem dos espaços é quando S é igual a zero. Faço S igual a zero, vai sobrar o quê? É 0 igual a menos 2 mais 3t menos t ao quadrado. O que é que eu tenho aí, gente? Eu tenho uma equação do segundo grau. Ó. Menos t ao quadrado mais 3t. Certo? Menos 3t. No caso aqui, menos 2, né? Menos 2. Menos t ao quadrado mais 3t menos 2 igual a zero. Isso é a equação horária do segundo grau.
É uma função do segundo grau. Então eu preciso calcular os valores de t, né? Para saber. Se t for negativo, despreza. Considero apenas o t positivo. Você vai encontrar aqui t1 e t2. Não sei agora, não. Isso aqui eu coloquei agora, né? Vocês vão fazer aí, depois vocês fazem como exercício, vocês fazem em casa e procure ver qual é o valor de t. Se ambos for negativo, não tem solução. Não haverá solução. Se um for zero e um for positivo, né? Então, considera apenas o valor aqui positivo maior que zero. Tá certo? Ok? Então, passa pela origem. Não. Se ele for nulo, for zero, também vai passando a origem. Mas aqui não vai ser, né? Não será. Quando for zero, não será. Você vai ver aqui. Vai passar para a origem. Vai ser uma equação? Vai ser zero? Não vai. Então você vai calcular em casa e vai ver qual dos dois tempos será a resposta do problema, né? Negativo, fora, né? Negativo, não considera. Não considera, certo? Não se considera. Tá? Tempo negativo a gente não trabalha nesse campo dos reais, tá certo? Não se considera. Então apenas o resultado positivo. Ok? Fica como exercício vocês fazem ele aí. Bom, os outros exercícios eu vou deixar na plataforma, os exercícios. Vou deixar também, depois eu vou deixar esses links também dos exercícios, assim como a apostila no próprio canal, já para quem quiser baixar também por lá também, tá certo? E aí, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E na próxima aula nós vamos trabalhar sobre os gráficos, estudo gráfico da função do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, gente? Aqui a gente termina essa videoaula. Espero que todos estejam e fiquem bem na paz de Deus, tá? Um forte abraço e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau!